Graça e paz a todos. A mensagem que eu tenho hoje para trazer para vocês é: vocês têm agradecido por aquilo que têm perdido? Ou vocês têm ficado amargurado com Deus pelas coisas que Ele tem tirado da sua vida? Na maioria dos casos, Deus ele tira as coisas da nossa vida para nossa proteção, para o nosso livramento e para que o nosso propósito seja atingido, para que o nosso propósito seja acessado através de coisas novas e através do afastamento de coisas que não são para nós, que não é da vontade de Deus que permaneça na nossa vida. Então hoje eu vou estar trocando um pouquinho aqui com vocês algumas experiências e algo que possa estar agregando com vocês nessa caminhada. Em Eclesiastes 7, versículo 8, Salomão diz: é melhor o fim das coisas do que o início delas. O que esse versículo traz para a gente? Nós devemos ter paciência. Paciência e também saber entender o fim das coisas, o fim dos processos, o fim dos relacionamentos, o fim das oportunidades, o fim de tudo que acontece na nossa vida. Porque tudo em nossa vida tem início, meio e fim. Então nós devemos entender os momentos em que devemos iniciar coisas novas, devemos encerrar coisas velhas, devemos manter algumas coisas na nossa vida firmes e sempre regando para que elas não morram. Então, através desse versículo, a gente consegue entender que o fim, na maioria dos casos, é muito melhor do que o início, porque o fim, ele representa o término, representa que a gente está concluindo algo que a gente começou, que a gente não desistiu no meio do caminho. Então isso é muito poderoso em nossa vida, começar e terminar tudo aquilo que a gente se propõe a executar. E um exemplo que pode ser usado e que vai facilitar o entendimento de vocês eu vou precisar que vocês imaginem que vocês acordaram agora e que vocês estão atrasados. Vocês estão indo pegar o trem para ir para o trabalho e você já comprou a passagem, você já gastou o dinheiro ali para comprar a sua passagem. Porém, como você está atrasado, você acabou perdendo esse trem. Imagine a sua frustração. Você reclamaria? Você ficaria amargurado? Você acabaria com o seu dia, com o seu humor, com o seu ânimo? E como você ficaria? E se eu te disser que esse mesmo trem que você perdeu, algumas estações à frente, ele sofreu um acidente? E algumas pessoas que estavam ali acabaram se machucando, e algumas pessoas que estavam ali acabaram se traumatizando com esse momento e não conseguiram chegar também no seu destino. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês é que coisas ruins acontecem também pela permissão de Deus. Porque Deus, ele está no controle de tudo. É Deus que dá a permissão para as coisas acontecerem. Então, se algo ruim aconteceu, entenda como um livramento. Tenha paciência, tenha discernimento de entender que nem tudo na nossa vida vai dar certo. E que essas coisas que não dão certo, elas têm um propósito. Você pode ter certeza que quando Deus entregou Jesus na cruz, Jesus ele não queria passar por aquilo. Ele mesmo disse: afaste de mim esse cálice, Pai, mas que seja feita a sua vontade. Então, imagine para Deus ver seu filho sendo entregue a uma situação totalmente degradante, totalmente injusta que aconteceu com ele. E Deus permitiu, porque existia um propósito maior para aquele acontecido. Em Mateus 7, versículo 19, Jesus diz: aquela árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo.
E assim também é na nossa vida. Aquelas coisas que não vão edificar na nossa vida, Cristo, ele poda, Cristo, ele arranca e joga e lança no fogo. Por quê? Para nos proteger, para não deixar que a gente gaste um tempo desnecessário com árvores que não vão dar fruto. Então, entenda esse cuidado que Deus tem com a gente. Ele não permite que árvores que não vão dar frutos sejam plantadas em nossa vida, porque isso pode servir como distração, isso pode servir como empecilho, como pedra de tropeço. E quantas vezes eu já não reclamei do dinheiro perdido da passagem, para só depois entender que lá na frente aquele trem sofreria um acidente. Então, eu estou buscando cada dia mais entender esses processos e saber aceitar o tempo das coisas. É muito difícil, porém Deus nem sempre explica aquilo que Ele está fazendo, para que a gente não estrague, para que a gente não tente colocar a nossa vontade, dar o nosso jeito ali de poder acelerar, enfim. Então muitas coisas a gente só vai entender mais para frente, muitas coisas a gente só vai entender no momento certo. Então eu estou buscando muito respeitar esse tempo das coisas. É muito difícil para mim, acredito que para vocês também, mas conforme você vai ganhando essa paciência, Deus ele vai confiando em depositar mais na gente, porque Ele sabe que se depositar algo em você, você já está pronto, você já tem maturidade para poder lidar com aquilo e entender aquilo da melhor forma e acabar não estragando. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha ajudado vocês a entender algumas coisas na vida de vocês, na caminhada de vocês. E queria dizer que tudo que acontece em nossa vida já faz parte. A partir do momento que você está caminhando com Deus, esses obstáculos, essas dificuldades fazem parte. Tenham paciência, tenham discernimento e aceitem até as coisas ruins que possam estar acontecendo com vocês, porque tudo tem um propósito em Deus. Amém? E que Deus abençoe vocês. Se edificou na sua vida, deixa um comentário aí, deixa um comentário dizendo quais foram as passagens perdidas que você só foi entender mais para frente. Deixa um like no vídeo e compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vai fazer sentido para elas. Amém? Deus abençoe vocês.